No meu coração, eu gostaria de ministrar-lhes. O texto é em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos, o primeiro, o segundo, aí depois nós vamos ler o versículo 6, o 7 e o 8. 2 a Timóteo, capítulo 4, glória ao nome de Adonai e versículo Yeshua 2, HaMashiach, versículo o Deus 6, da glória, aleluia. versículo 7 e o versículo 8. Vou estar lendo para ganhar tempo. Aleluia. Quem achou? Kadosh, Amém? Kadosh, Adonai de Sabaoth. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Versículo de número 6. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Aleluia, Maranata, ora venha, Diga Senhor para o irmão que Jesus. está do seu lado: você tem uma carreira. Aleluia, Você vai chegar até o fim. oh glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo, Aleluia, quando escreve esta carta, ele estava preso em Roma. E parece que eu vejo Paulo dentro do cárcere, já sentindo os dramas da sua morte, e observando pelas brechas das paredes daquela prisão, ele vê o soldado romano afiando o machado que iria decapitá-lo, queria dar término à sua vida e à sua trajetória na terra. Então Paulo agora ele vai começar a pensar a quem Deus deseja para estar dando sucessão à obra, a quem Deus deseja para dar continuidade àquilo que ele começou. E Paulo, como era um líder que liderava muitas pessoas, eu imagino que vieram muitos nomes em sua mente. Parece que eu vejo Paulo fazendo uma seleção na sua mente. Aí Paulo pensa: eu vou colocar Himeneu como meu sucessor, porque Himeneu, ele foi um filósofo muito grande no Areópago e ele se converteu. Porém Paulo para pensar mais um pouco e diz: não, Himeneu não pode ser, porque critério para a chamada não está voltado tão somente a condições filosóficas. Então Paulo vai excluir este nome. Agora eu vejo Paulo pensando no nome de Alexandre, o latoeiro, um homem artista que sabia fazer muitas coisas em ferro, em bronze, em prata, várias ferramentas, vários tipos de objeto. Porém Paulo, conhecedor da presença de Deus e dos desígnios do Senhor, ele exclui a Alexandre como opção.
porque ministério e porque chamada não está focada em quem é artista. Então Paulo vai excluir Alexandre. Então agora Paulo vai pensar em colocar como sucessor a Apolo, um pregador eloquente, um pregador que sabia falar muito bem, que sabia se expressar em público e que as pessoas prestavam atenção quando ele estava pregando. Porém, Paulo se lembra lá de Coríntios, capítulo 1 e o versículo 26, quando ele diz que Deus escolheu as coisas vis para confundir as que são. Então ele pensa, Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as que são grandes. Então ele pensa, o critério de Deus é escolher aqueles que não são para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Então Paulo, recorrendo a esse pensamento, ele então diz: eu tenho que buscar alguém que não é artista, eu tenho que buscar alguém que não é filósofo, eu tenho que buscar alguém que não é um grande pregador e que não tem muita eloquência. E quem Paulo vai escolher? Timóteo. Timóteo não era artista, Timóteo não era eloquente. A Bíblia diz que quando ele foi para Coríntio, por causa da sua timidez, Coríntio o excluiu. Coríntio não quis a Timóteo como pregador ali. Porém, a Bíblia diz em Atos que Paulo, quando vai em Listra, ele consegue ver uma característica na pessoa de Timóteo que não tinha na pessoa de Himeneu, que não tinha na pessoa de Alexandre, que não tinha na pessoa de Apolo. E que característica era essa? Se ele não era um artista, se ele não era um filósofo, se ele não era alguém com uma boa oratória, com uma boa prédica, com uma boa dicção, a Bíblia diz que toda a Listra e Icônio dava bom testemunho de Timóteo. Então Timóteo, ele não sabia pregar. Timóteo, ele não era um filósofo. Timóteo, ele não tinha uma boa dicção. Ele era tímido. E ainda por cima, Timóteo ainda sofria de algumas enfermidades. Então aqui eu vejo a graça de Deus elegendo Timóteo por intermédio da liderança que Deus constituiu sobre a vida dele. E eu tenho um recado da parte de Deus para esta igreja nesta noite, nesses últimos dias em que antecede a vinda do Senhor. Ele está interessado
Então, desperta o dom que há em ti. E a palavra de Deus para esta igreja nesta noite é: eu já te escolhi, eu já te ungi, eu já te separei. Chega de colocar limitações. Chega de dizer: Deus, escolhe fulano, Deus, escolhe Beltrano. O dedo de Deus já está apontado para você. E Ele é especialista em fazer coisas grandes naqueles que são pequenos, e fazer coisas pequenas naqueles que se acham grandes. Aleluia, Maranata, Paulo, Adonai, ele vai começar a dar algumas orientações a Timóteo. E aqui agora, no capítulo 4, ele vai convocar a Timóteo. Ele vai conjurar a Timóteo. E esta expressão no grego, conjuro-te, ó Timóteo, que pregues a palavra. Essa palavra conjuro-te no grego é uma convocação obrigatória. Ou seja, Paulo estava dizendo: Timóteo, eu sei das suas limitações. Timóteo, eu sei que a sua saúde é comprometida. Timóteo, eu sei que quando você pega no microfone, as palavras somem, a sua mão treme. Mas eu te convoco através de Jesus Cristo, e você não tem para onde correr. Porque se você correr como Jonas e não quiser ir de barco, você vai de peixe, mas você vai. Então nessa noite, o recado de Deus para a sua vida é: mesmo tremendo, faz. Mesmo com medo, faz. Mesmo pensando que não tem capacidade, faz. Porque aquele que te chamou, ele garante. E Paulo, ele escreveu a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, dizendo: fiel é aquele que chamou, e é aquele que fará. Se ele te chamou, é bem verdade que ele vai fazer. aleluia. Ora venha, Senhor Jesus, Maranata, Adonai, Então Paulo vai dizer Yeshua HaMashiach, algo que tem a ver com eles, mas já instigando a Timóteo a se envolver também. Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a fé. Está explícito no texto que Paulo tinha uma carreira e ele estava incitando, encorajando o jovem a exercer a carreira cristã, o ministério que Deus confiou a ele. E nessa noite eu quero dizer para esta igreja e para aqueles que foram chamados: eu tenho uma carreira, vocês têm uma carreira, cada um de nós aqui tem uma carreira que Deus confiou, que Deus estabeleceu. E toda carreira, ela é composta de 3 pontos fundamentais. Quantos pontos? 3 pontos. Primeiro ponto, começo. Segundo ponto, meio. Terceiro ponto, fim. Perceba que são 3 pontos que todos nós temos em nossa carreira: começo, meio e fim. Minha carreira tem começo, sua carreira tem começo. Minha carreira tem meio, sua carreira
meio. Minha carreira tem fim. Sua carreira tem fim. Toda carreira tem começo, tem meio e tem fim. E eu não posso saber do fim da minha carreira se eu não corrê-la por completo. Só tem um que conhece o fim da carreira desde o começo, e o nome dele é Jesus de Nazaré, porque ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o começo e ele é o fim. Mas para que eu saiba da minha carreira, eu preciso corrê-la por completa, porque ela me foi proposta. E o recado de Deus nessa noite para a vida de quem tem uma carreira é: você não pode parar. Amém. Você não pode desistir. Amém. Então vejamos qual é o primeiro ponto da nossa carreira: começo. Toda carreira tem começo. E como é o começo? Vejamos então o que diz Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era ela sem forma, era vazia. Todo começo é sem forma, todo começo é vazio, isso é feio, porque quando o faraó ele diz para José o seu sonho, ele diz que viu 7 vacas gordas que foram devoradas por 7 vacas magras e feias. Porém, quando aquelas 7 vacas magras e feias comiam as vacas gordas, elas permaneciam feias como no começo. Então o começo é feio, o começo ele é sem forma, o começo ele é vazio. Porém, a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que no começo a terra era sem forma, a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. É sem forma, está vazio, está vazio, é feio, porém o Espírito do Senhor ele paira sobre a terra para dar forma àquilo que não tem forma, para encher aquilo que é vazio e para dar beleza àquilo que não tem beleza. Ei, alguém pode lhe desprezar pelo teu começo e dizer não tem forma, e dizer é vazio, e dizer é feio, mas o Espírito do Senhor ele paira sobre a sua vida. Espera o tempo de Deus, porque ele vai dar forma àquilo que não tem forma, ele vai encher aquilo que está vazio, ele vai dar beleza àquilo que não tem beleza. Ei, a tua cidade vai te conhecer, o teu estado vai te conhecer, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Ninguém te despreze pelo teu começo. Vejamos o que diz o profeta Zacarias sobre o começo. No capítulo 4 e o versículo 10, ele diz: não desprezes os começos humildes. Amém, Jesus. Eita glórias! Porque Deus ele se alegra em ver o prumo na mão de Zorobabel
Glória ao nome por de Jesus. aquilo que as pessoas estão dizendo e se apegue àquilo que Deus diz ao seu respeito. Amém, Jesus. Maranata, Adonai, Yeshua, Hamashiach, Gadol, Eloah, Tudarabah, Adonai, Yeshua, Hamashiach, O começo é El assim. Shaddai, aleluia. O interessante é que o começo também ele é pequeno. Porque ministério começa pequeno. Pregadores começam com a palavra pequena, com entendimento pequeno, com unção pequena. Cantores também são assim. Ninguém começa grande. Aleluia. Pois aquilo que começa e que nasce grande é monstro. E monstro não existe. Amém, Jesus. O seu começo pode ser pequeno. Mas a Bíblia diz em Jó capítulo 8, versículo 7. Deus usa a boca de alguém que estava desprezando e apontando Jó para dizer: o teu princípio, na verdade, é pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. Da maneira como começou, não vai permanecer. Eu vejo o crescimento de Deus para chamadas aqui nesta noite. Ei, 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 ei. Você vai crescer. A tua chamada vai crescer. A tua empresa vai crescer. Você vai crescer. Deus vai dar o crescimento. Então permaneça na posição, porque Ele vai trazer o crescimento. Amém, Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Porém, Adonai. a carreira não é só de começo. A carreira também tem um meio. Toda carreira tem meio. E o meio é o período mais difícil da carreira. É pela lógica. No começo nós temos todo gás. Porém no meio a gente já correu bastante. A gente já sofreu bastante. Já se frustrou bastante. E o que acontece no meio? Vontade de parar. Vontade de chutar o pau da barraca. Vontade de chegar até o pastor e entregar o cargo. Vontade de dizer: eu não quero mais esse negócio de carreira, porque está difícil. No meio é assim. Dá vontade de parar. Dá vontade de desistir. O cansaço vem. Perceba que o meio de Jeremias foi difícil. Ele disse no capítulo 20 e o versículo 7: depois do início da sua carreira vieram muitas perseguições, muitas pessoas se levantaram contra ele. Passur, filho de Imer, o principal dos sacerdotes, feriu a Jeremias, açoitou ele e prendeu ele no cepo. Aí então ele vai dizer a Deus no capítulo 20 e no versículo 7: iludido eu fui, iludido eu fiquei, lutastes contra mim, prevalecestes. Pois Senhor, quando eu profetizo, eu clamo violência e saque, e eles me desprezam, eles me rejeitam. Então eu decidi, Senhor, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais mencionar o seu nome. Porém, a chamada de Jeremias não era da parte do homem, porque quando no meio ele pensou em parar, diz a Bíblia que as palavras de Deus ardiam em seus ossos e ardiam como fogo no seu coração. Então ele disse: eu não posso parar, eu não posso desistir. Deus não te chamou para parar no meio.
Deus não te chamou para você desistir no meio. O meio é difícil. Jesus também passou pelo meio. Jesus passou pelo começo, mas ele também passou pelo meio. A Bíblia diz em João 2, depois que Jesus transforma as águas em vinho, diz o texto que ele principiou a sua carreira. Porém, o meio de Jesus foi difícil. Quando foi o meio de Jesus? Quando foi o meio do ministério de Jesus? Foi no Getsemane, no lugar da prensa. Getsemane significa lugar de prensa. É por isso que Jesus, estando no meio da trajetória ministerial, ele disse aos seus discípulos: eu estou profundamente angustiado, profundamente triste, venham e orem comigo. E quando ele vai orar no meio da sua trajetória, diz a Bíblia que sai sangue dos seus poros, e ele diz: Senhor, oh meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, por causa da pressão do meio. Porém ele disse: não seja feita a minha vontade, porém a sua vontade. E o anjo do Senhor veio e fortaleceu a Jesus. A palavra de Deus para você que está no meio nessa noite é: pode vir a prensa para lhe espremer, mas como a azeitona, ela só produz o óleo depois que passa pela prensa do meio. Assim é a sua chamada. Essa pressão não é para te parar, essa pressão é para extrair o que tem de melhor em você. E o anjo do Senhor já recebeu ordem para te fortalecer no meio. Aleluia. Oh, Gadol, Eloah. Oh, Tudaraba, Adonai, El Shaddai, aleluia. Kadosh, 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 Adonai, Tsabaoth, No aleluia. meio é assim, é difícil. Paulo no meio, ele disse 3 vezes a Jesus: tira de mim esse espinho, porque o enviado de Satanás vem para me esbofetear. Tira, Jesus. Jesus disse: não, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E assim diz o Senhor para você que está no meio e está pensando em parar por causa do espinho: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Ei, eu não tiro o espinho, mas eu aperfeiçoo a minha graça no meio da sua trajetória, para você não parar, para você não desistir. O meio é difícil, porém Deus, ele gosta de estar no meio. Deus, ele gosta do meio. Perceba que quando Israel saiu do Egito e peregrinou pelo deserto de Sinai, a tenda do testemunho ficava no meio, onde estava a arca da aliança. Pegaram Ananias, Misael e Azarias, jogaram na fornalha ardente de fogo. Porém Deus disse: eu vou para o meio passear com eles no fogo. Aí Jesus disse, Mateus 18:20: pode fazer culto aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Eu estou no meio. Vamos crucificar a Jesus. Vamos crucificar agora. Vamos levar ele para o Gólgota. Coloca a cruz de um ladrão à direita e a outra
ouro à igreja, porque Jesus, ele gosta do meio. Ele está no meio da tua casa, ele está no meio da tua família, ele está no meio desse vendaval, ele está no meio dessa tempestade, e você vai chegar do outro lado. Não é porque você é bom, não é porque você é forte, não é porque você é capaz, mas é porque Jesus está com você no barco, no meio, no meio, no meio, no meio. Aleluia! Ora venha, Senhor Jesus. Vem buscar as crianças que estão sobre essa terra, Jesus. No meio é onde a gente precisa de avivamento. Porque no meio vem o esfriamento espiritual, dado as lutas e dado as circunstâncias. É por isso que Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: eu ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi. Aviva a tua obra. No começo não, nem no fim, mas no meio. É no meio que eu preciso da tua mão. É no meio que eu preciso de avivamento. É no meio que ele vai soprar o vento do Espírito e vai tornar ossos secos. Ai, grande exército, só quem crê nessa palavra dá algum sinal de adoração para o Deus que está com você no meio. No meio. Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, aleluia. Oh Deus, E o fim? Senhor Jesus, aleluia. Como é o fim da nossa trajetória? O fim da nossa trajetória é o que todos nós estamos aguardando. É quando Jesus raiar das nuvens e nos chamar. Então não pense que a sua carreira já chegou ao Senhor fim. Jesus, Porque enquanto Jesus não te chamar, que estão sobre essa terra, sua carreira ainda não chegou ao fim. Mas vai chegar ao fim um dia. Vai chegar ao fim. é verdade, Jesus. E vai valer a pena Amém. sofrer ou ter sofrido o desprezo do começo, quando ninguém acreditava em você, quando ninguém acreditava na sua chamada. Também vai valer a pena ter suportado a pressão do meio, a prova do meio, a crise do meio, a tempestade do meio. Sabe por quê? Paulo aqui disse no capítulo 4, versículo 6 a seguir: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, e não só a mim, mas a todos. Todos que suportaram as grandes aflições, todos que não abandonaram, todos que com poucas forças não negaram a Jesus.
receber. Os jovens vão receber, querido. Amém. Os adolescentes vão receber. Amém, As Jesus.